Que a graça e a paz esteja com toda a igreja, especialmente agora que abriremos a palavra de Deus. Eu te convido para abrir as suas Bíblias no Salmo 119, versículos 153 até o 160. Depois desse trecho, teremos mais dois trechos apenas e uma mensagem final, e nós finalizaremos finalmente a exposição do Salmo 119. Abram as suas Bíblias. Para aqueles que nos visitam, nós estamos desde janeiro, fevereiro deste ano, olhando para o Salmo 119, trecho por trecho, e aprendendo sobre a palavra de Deus e a importância que a palavra tem nos nossos louvores, no dia a dia, na nossa vida, nos nossos clamores, nas nossas dificuldades, tudo aquilo que o salmista já apresentou neste que é o maior salmo das Escrituras. Salmo 119, versículo 153, diz assim: Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Existem algumas coisas que são essenciais para o funcionamento da vida. Por exemplo, a água. Os cientistas ficam todos animados quando encontram algum resquício de água em algum planeta por aí, porque é o primeiro elemento básico sem o qual nós não conseguimos ter vida. E como eles têm uma gana, uma ânsia por achar vida em outro lugar, achou um pouquinho de água, eles já ficam animados para, quem sabe, ter um pouquinho de vida. Por enquanto é só água que tem, não tem nenhuma vida além daqui, mas eles continuam nas suas buscas. Existem outras coisas essenciais para a vida. Existe o calor, a quantidade de calor adequada também para a nossa existência. Existe também algumas leis físicas que precisam funcionar do jeito que funcionam para a nossa existência. A qualidade do ar também é importante, a quantidade ali de oxigênio, tudo que contém no ar, para a nossa boa respiração. São diversos elementos, diversos fatores que contribuem e que, na verdade, sem os quais nós não conseguimos viver. O salmista está escrevendo um salmo sobre a palavra. E por diversas vezes, na verdade, por 15 vezes ao longo deste salmo, ele vai usar uma expressão de vida, relacionando a palavra como essencial para a sua própria existência. 9 destas aparições, como vai ser o caso aqui deste trecho, são clamores para que ele seja vivificado. É o que algumas versões trazem por vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, Deus. Este pedido, este clamor, para que ele seja vivificado. Outras 4 são clamores seguidos com um objetivo, com um intuito de receber vida, do tipo: concede-me a tua bênção para que eu viva. 4 vezes acontece essa expressão. E uma vez só, no versículo 93, há uma constatação. A ideia de que por meio da palavra de Deus, ele era vivificado, ele tinha vida.
Tal como na mensagem passada, que nós falamos sobre os clamores, essa palavra que é repetida, essa expressão de clamar a Deus, que se repete no Salmo, mas que no trecho passado se concentrou ali em 3 clamores, em 3 pedidos, e essa é a ênfase do trecho passado. Este trecho, das 15 vezes em que essa expressão vai acontecer, 3 estão aqui, e é baseado nessas 3 ocorrências que nós dividiremos o texto e trabalharemos na nossa exposição. Se você olhar o versículo 154, a NVI traduziu por preserva a minha vida, mas talvez em algumas versões esteja vivifica-me. No versículo 156, preserva a minha vida, talvez em algumas versões, vivifica-me. E lá no versículo 159, ele diz, dá-me vida, talvez em algumas estejam também, vivifica-me. Por 3 vezes o salmista vai clamar por vivificação, num pedido a Deus, quase que implorando por vida. E tal como a nossa existência só é possível por causa de alguns fatores que possibilitam a nossa existência, assim também o clamor por vida do salmista só é possível por causa de alguns reconhecimentos que ele faz. E é isso que nós trabalharemos na noite de hoje. Então, primeiramente, dos versículos 153 ao 155, ele vai clamar uma vivificação por meio da palavra de Deus. Depois ele vai falar, nos 2 versículos seguintes, de uma vivificação por meio da misericórdia, ou da compaixão divina. E por fim, ele vai falar de uma vivificação por meio da aliança, por meio do pacto, sem o qual não há vida. E guardem isso, a palavra de Deus, a compaixão de Deus e a aliança de Deus, são 3 fatores pelos quais nós não podemos ter vida. Sem eles é impossível a vida. Obviamente não a vida no sentido de você estar respirando, mas uma vida espiritual com Deus. Para termos vida é necessário a palavra de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus e a aliança de Deus. Dá uma olhada então no versículo 153. Ele diz assim: olha para o meu sofrimento e livra-me. A primeira parte do próximo versículo diz: defende a minha causa e resgata-me. Veja que esses 2 versículos há um paralelo muito interessante, porque os 2 são clamores. Nós já sabemos, nós já vimos isso por diversas vezes aqui no Salmo, que o salmista estava passando por perseguições, por pessoas que por causa da sua obediência à palavra estavam se opondo a ele, numa espécie de uma perseguição, alguma coisa assim. Sabemos que esse salmo é escrito no pós-exílio, o salmista juntamente com o povo tinha voltado do exílio, mas longe do que Israel esperava. A volta do exílio não foi aquela volta triunfal, eles ainda estavam subjugados por outros povos, e é provável então que ou esses povos, ou talvez até pessoas de dentro, estivessem perseguindo o salmista por causa da sua obediência à palavra. E então ele clama, então ele diz: olha para o meu sofrimento e livra-me, defende a minha causa e resgata-me. E nós já falamos isso aqui algumas vezes, que nos momentos de dificuldade, de problemas, não há nada errado em nós clamarmos a Deus por livramento. Na verdade, se há alguém que pode nos livrar destes momentos de dificuldade, de tormento, é justamente a pessoa de Deus, porque é Ele que controla todas as coisas e é Ele que está no domínio de todas as coisas. Então, se tem alguém que pode nos tirar de uma situação difícil, quer seja financeira, de saúde ou qualquer outra coisa, é a pessoa de Deus. Obviamente você não vai ficar de braços cruzados sem fazer nada daquilo que está sob a sua responsabilidade, mas ainda assim, nos problemas das nossas vidas, Deus quer que nós cheguemos a Ele e clamemos a Ele para que descubramos um Deus que salva, um Deus que nos ouve e um Deus que redime dos nossos problemas. Mas quando isso não acontece, Deus também quer que descubramos o Deus que é suficiente enquanto não nos livra de algum determinado problema.
No meio desses clamores, ele vai dizer, segunda parte do primeiro versículo: não me esqueço da tua lei. E no segundo: preserva a minha vida, ou vivifica-me conforme a tua promessa, ou conforme a tua palavra. Veja que o pedido de vivificação dele não é necessariamente relacionado ao livramento que ele vai ter, como se assim, Deus só vai me dar vida no dia que eu estiver livre do meu sofrimento. Mas o livramento que ele clama no meio desses pedidos de socorro é conforme a promessa, conforme a palavra de Deus. E nós já vimos por diversas vezes que um dos termos que o salmista vai usar para a palavra de Deus são os decretos, mostrando o reconhecimento dele de que Deus está no controle. Então talvez nós clamemos a Ele e Ele nos livre de algum problema e alguma dificuldade que temos passado. Mas talvez não, porque Ele não faz uma promessa, pelo menos para essa vida, de que vai nos livrar de todos os problemas. Mas Ele faz sim uma promessa de que se revelará a nós como um Deus que ou livra ou é suficiente enquanto não nos livra. E de alguma maneira ou outra, nos nossos clamores, nós vamos aprender mais de Deus, nós vamos nos achegar mais a Deus, nós estaremos com Deus mais próximo dele, e por isso Ele nos dará vida. Por isso que o salmista clama: vivifica-me conforme a tua promessa. Há uma característica também nesses três trechos deste salmo, desse trecho do salmo. Esses três trechos, o salmista vai contrastar algo da sua vida com os ímpios, com aqueles que não seguem a Deus. Veja que nos três trechos ele vai fazer algum tipo de menção, se contrastando com os ímpios. Agora presta atenção nos contrastes que ele vai fazer. Ele diz assim no versículo 155: a salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. O salmista é aquele que não esquece da lei, que não esquece da palavra e por isso clama por vivificação segundo a palavra, enquanto os ímpios, aqueles cuja salvação está longe deles, são aqueles que não buscam a palavra. É muito fácil nossa comparação com os ímpios ser um pouco orgulhosa, do tipo: eu sou bom e ele é ruim, eu sou correto e faço tudo certo e ele faz tudo errado. Mas não é essa comparação que o salmista faz. O salmista faz uma comparação daquele que busca ou não a palavra de Deus. Esta é a comparação. Ele não diz que há uma bondade inata e inerente a ele, enquanto no ímpio há só maldade, porque nós sabemos que no coração de ambos, o que nós encontramos não é nada bom. Diferença, a comparação que ele vai fazer, é alguém que não esquece da lei, que conhece a lei, e por isso clama por vivificação, baseado nesta lei, baseado na palavra, e outro então que se afasta de Deus, justamente por não dar ouvidos na palavra. A grande contradição então que nós temos aqui é quando um cristão que deveria se aproximar da palavra, que deveria clamar de acordo com a palavra, até clama, mas clama buscando ajudas como o ímpio faz, se afastando da palavra de Deus. Lembrem do que eu disse na mensagem passada: os nossos clamores devem ser feitos com... A Elisa vai lembrar, não vai, Elisa? Pode falar para eles. Não quer falar? Fala. Nossos clamores devem ser feitos com a Bíblia aberta. Não clame a Deus de Bíblia fechada. Clame a Deus com a Bíblia aberta, porque é na palavra de Deus que nós encontramos as respostas. Toda vez que nós clamamos a Deus com a Bíblia fechada, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, aquilo que está no desejo do nosso coração, e não segundo a promessa dEle, os decretos dEle, a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então nesse primeiro trecho ele clama por uma vivificação diante do seu problema, mas ele clama de acordo com a palavra, a promessa.
Isso significa que se Deus o livrasse, era porque era da vontade de Deus, era a promessa de Deus para ele ali, era a palavra de Deus se cumprindo. Mas se não o livrasse, ainda assim era o agir de Deus na vida dele. Mas nas duas formas, a pessoa pode ser vivificada, quer seja liberto do problema, ou quer continue no problema. E a grande diferença não é mudar a circunstância, mas mudar o nosso coração diante da circunstância. Segundo trecho, então, no versículo 156 até o 157, diz assim: grande é a tua compaixão, Senhor. Na verdade, literalmente, ele diz assim: muita é a sua misericórdia. Mas fica estranho traduzir assim: muito é a sua misericórdia. Fica meio estranho, mas literalmente é isso. Agora guarde, porque essa informação é importante. Ele usa uma palavra que é mais bem traduzida por muito. Muito é a sua compaixão, muito é a sua misericórdia. Por que isso? Porque ao se comparar com o ímpio, ao falar do ímpio, ele vai usar um jogo de palavras aqui. E ele vai dizer assim: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores. Veja que ele está dizendo assim: muitos são os problemas que enfrento, mas também muito é a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus. E é sempre bom lembrar isso, porque parece que nos momentos de dificuldade de nossas vidas, os problemas são tão grandes que às vezes ofuscam a grandeza do nosso Deus. Talvez aquilo que você esteja passando seja um fardo tão pesado que você não consiga mais enxergar o quão grande é o nosso Deus, a sua misericórdia e a sua bondade. O termo aqui é aquele famoso termo que se refere às entranhas divinas. É aquele desejo, é aquele sentimento, é aquela ânsia de Deus de favorecer o seu povo, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade. Teve uma personagem na Bíblia que passou por uma situação semelhante. Ele tinha alguns adversários, alguns perseguidores, e num determinado momento da sua vida ele foi cometer lá um erro de querer fazer uma contagem do povo. E ele vai lá e manda o general dele fazer uma contagem do povo. E o general, não é uma decisão muito sábia fazer uma coisa dessa, mas eu quero mesmo assim fazer uma contagem do povo. E aí quando ele percebe que fez lá a besteira, ele se arrepende depois disso, estava confiando no seu poderio bélico e tudo mais. Até que Deus manda um profeta, um vidente, para chegar para ele e o confrontá-lo. E dá 3 opções para ele, de punição. E quando o rei Davi, abram lá em 2 Samuel, capítulo 24. Quando o rei Davi vai então optar por uma dessas punições, presta atenção nas suas palavras. Versículo 14 de 2 Samuel 24. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Veja o que Davi diz: é grande a minha angústia. Talvez você possa dizer isso hoje também, e não há problema em você dizer: é grande a minha angústia, é grande o meu sofrimento, é grande o que eu estou passando. Mas Davi diz: prefiro cair nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia. Não deixe que o tamanho do seu problema ofusque o tamanho do Deus que controla o seu problema. Talvez aquilo que você esteja passando seja uma aflição grande demais para você, um peso grande demais de carregar, mas a misericórdia, a compaixão de Deus continua sendo grande também. Então veja, tal como Davi, o salmista aqui faz esse jogo de palavras e diz: muitos são os meus perseguidores, mas eu também não posso esquecer que muito é a misericórdia de Deus. Então grande é a tua compaixão, Senhor, e muitos são os meus adversários. E no meio disso ele diz:
preserva a minha vida, ou vivifica-me, conforme as tuas leis, ou conforme a tua palavra. E no finalzinho do 57, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Então veja que ao passar pelas aflições e ao lembrar destas misericórdias, da compaixão, da bondade divina, o salmista aqui, provavelmente Esdras, mais uma vez clama: vivifica-me. E veja se há uma diferença entre nós e os ímpios, como ele contrasta aqui. É que um foi fruto da misericórdia e da bondade e da compaixão de Deus. Essa é a única diferença que existe entre nós e os ímpios. E é isso que ele faz nessa comparação. Grandes são os meus adversários, grandes são os meus perseguidores, mas grande também é a tua compaixão. E quando ele faz esse contraste, obviamente ele está colocando de um lado os seus perseguidores e do outro lado a compaixão de Deus, dizendo que ele é alvo dessa compaixão, ele vai receber essa compaixão, ele é alvo da bondade de Deus, e por isso ele clama: vivifica-me, Deus, enquanto aqueles não são alvos da misericórdia, da bondade e da compaixão divina. Se há algo que diferencia um salvo do não salvo, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus, é o fato de Deus olhar para nós de maneira favorável e nos salvar. Versículo 158, agora ele diz: com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos, dá-me vida conforme o teu amor leal. Mais uma vez ele está olhando então para aqueles ímpios, para aqueles que são infiéis, e agora ele usa uma expressão muito forte aqui. Uma expressão que talvez a NVI aqui não deu o peso que essa expressão significa, porque ele diz: com grande desgosto vejo os infiéis. Mas se você olhar lá no Salmo 139, a mesma palavra vai ocorrer ali. Salmo 139, aquele famoso salmo, né? Onde esconderei na tua presença. E ele diz assim, versículo 19: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Agora olha o que ele pergunta: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos teus. Esta é a expressão que é usada aqui. É a ideia de que ele está dizendo, quando ele tem grande desgosto pelos infiéis, quando vejo os infiéis, é que ele tem esse ódio, essa repulsa, essa repugnância por aqueles que são infiéis. Mas veja, mais uma vez, não porque eles os estavam perseguindo, não porque esses infiéis estavam nos pés dele perseguindo, como ele já disse que tinham seus perseguidores do Salmo, mas porque eles não obedecem à tua palavra. Este era o verdadeiro motivo pelo desgosto, pelo ódio do salmista. Não era um ódio egoísta contra si mesmo, dizendo: olha, eu tenho um ódio grande deles porque eles não param de me perseguir, porque eles ficam no meu pé, porque eles não me deixam em paz. É um ódio grande porque eles estão se afastando da palavra. O que de fato importa para nós não é a nossa própria vida, mas é a palavra de Deus, Deus e o seu reino. E quando eles são afetados, Deus, a sua palavra e o seu reino são afetados e são perseguidos e são odiados, aí sim nós devemos reagir a isso. Mas quando é contra a gente, sinceramente, né? Um a mais, um a menos, falando mal e perseguindo, não vai tirar o nosso sono. Isso acontece e a gente tem que estar acostumado com isso. O próprio mestre disse: se me perseguiram, se preparem, porque vão fazer isso com vocês também. E quando ele de fato foi perseguido, ele não reagia, mas quando era contra o reino de Deus, ele gostava de dar umas chicotadas de vez em quando e virar umas mesas no templo, porque o reino de Deus estava sendo ofendido. Mais uma vez, o salmista aqui vai usar um jogo de palavras. Se
no trecho do meio foi o muitos que repetiu, muitos são os adversários, os perseguidores, e muitos são as misericórdias de Deus, a benevolência de Deus. Agora ele vai usar a ideia de olhar, porque ele diz assim: com grande desgosto eu vejo esses infiéis, eu tenho visto eles, e isso tem produzido em mim esse desgosto, essa repulsa por aqueles que abandonam a tua palavra. Mas então ele volta para Deus e diz assim: vê como amo os teus preceitos. Ele tem olhado para aqueles que abandonam a palavra, então ele olha para Deus, diz para Deus: então Deus, vê como eu tenho amado os teus preceitos. Irmão, seria tão bom se nós pudéssemos dizer palavras como essas. Seria tão bom se cada um aqui pudesse repetir uma expressão como essa: vê, Senhor, como eu amo os teus preceitos. Mas desde que seja verdadeira e humilde, como o salmista vai dizer, e daqui a pouco eu explico para vocês. Mas primeiro, essa expressão precisa ser verdadeira. Imagine só que você chega para mim e diz que você é um botafoguense roxo. Bom, se você falar isso para o Alexandre, ele logo vai te perguntar: e aí, qual o seu plano de sócio torcedor? Você vai falar: não gasto dinheiro com essas coisas não. Aí fala: bom, aí ele já vai ficar com o pé atrás com você, né, Alexandre? Vai falar: então qual o seu jogador preferido? Sei lá, é o Botafogo. Como que? Quem sabe o nome de um jogador do Botafogo? Você vai deixar ele um pouco mais irritado. Qual foi a última vez que você foi no estádio? Eu não vou muito no estádio, não frequento muito o estádio. Qual foi a última vez que você assistiu um jogo do Botafogo, então? Eu não gosto muito de assistir um jogo de futebol. Me canta uma música do estádio, então. Um hino, qualquer coisa assim. Eu não sei nenhuma. A conclusão que ele chegará com toda certeza é: bom, você não sabe muito o que é o amor pelo Botafogo. É o mínimo, para não dizer que talvez desperte um pouco de ódio no coração, né? Mas veja, quando a gente diz que ama algo, você espera um envolvimento com aquilo, você espera um conhecimento. Ninguém ama alguma coisa e não se envolve com aquilo. Se você diz: eu amo pescar, eu imagino que você tira pelo menos um dia no mês, e alguns tiram muito mais dias, para ir lá gastar um tempo, ficar lá 2 horas segurando uma vara com um anzol, vendo, torcendo para que, quem sabe, um peixe morda a sua linha. Eu sei que tem gente que gosta disso, e tudo bem. Se você me diz que gosta de livros, eu espero que pelo menos em algum momento da sua semana você vai gastar um tempo lendo livro. Se você diz que você gosta de uma determinada banda, eu imagino que você vai gastar um tempo ouvindo e investindo ali para conhecer essa banda e as músicas. Agora, quando a gente diz então que eu amo a palavra de Deus, que se espera disso para que essa expressão seja verdade, é que você gaste um tempo lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, decorando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. É assim que uma expressão dessa se torna verdade. Simplesmente dizer eu amo a palavra de Deus é fácil demais. O difícil é, diante de dificuldades, como o salmista estava passando, de perseguições, reagir como ele reagiu, justamente porque ele conhecia e amava a palavra de Deus. Mas eu espero realmente que cada um aqui possa repetir uma expressão como essa. Você possa dizer: Deus, olha, veja como eu amo a tua palavra. Mas que isso seja verdade. E que isso também não seja fruto de um orgulho, mas seja dito com humildade. E como isso pode ser dito por humildade? Como alguém pode dizer: Deus, veja como eu amo a tua palavra, porque isso soa um pouco arrogante, e isso ser uma expressão humilde, justamente pela frase que vem depois no Salmo, quando o salmista diz: vivifica-me, Senhor, dá-me vida, conforme o teu amor leal. Nós já dissemos que essa expressão, o amor leal, o resto de Deus, é o fato de Deus ser fiel à aliança que ele fez. O salmista está reconhecendo aqui que o salmista é beneficiário da aliança.
Ele está num relacionamento com Deus, não mais de criatura, mas agora de povo de Deus. Essa expressão que toda vez que aparece está relacionada com aliança, quando Deus diz: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nós teremos esse tipo de relacionamento próximo. E o salmista está dizendo: eu amo a palavra de Deus, porque Deus fez uma aliança comigo. E é isso que torna esta frase humilde. Ele não está dizendo: eu amo a palavra de Deus, porque em mim há um desejo pela palavra, porque eu nasci diferente dos outros, porque o meu coração é inclinado naturalmente para a palavra, ou qualquer coisa do tipo. O que torna essa expressão humilde é quando ele reconhece: Deus, eu amo a palavra, mas porque um dia eu entrei num relacionamento de aliança com o Senhor, uma aliança que Deus decidiu fazer conosco, ao enviar Cristo para morrer na cruz, e estabelecer aquilo que nós celebramos aqui, quando pegamos o pão e o cálice, a nova aliança em Cristo, que não só nos salva, mas como também produz em nós um desejo pela palavra, um amor pela palavra. Então o salmista reconhece: vê, Senhor, o amor que eu tenho pela palavra, ao mesmo tempo que ele sabe que esse amor não brota dele mesmo. Esse amor é fruto da aliança que Deus fez com ele. Então eu espero de fato que essa frase seja dita por cada um aqui, mas seja dita de maneira verdadeira, e que você lembre e reconheça que se você ama a palavra de Deus, isso é Deus, porque Deus decidiu primeiro te amar, é porque Deus decidiu te salvar, é porque você está num relacionamento de aliança com Ele, e por isso nós amamos a palavra de Deus. Terceira vez então que o salmista diz: vivifica. Mas se no primeiro trecho ele estava falando sobre a palavra de Deus, que é essencial para essa vivificação, segundo trecho então ele está falando sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus, que também é essencial para a vivificação de alguém. Aqui nesse terceiro trecho ele lembra do pacto, ele lembra da aliança, ele lembra deste relacionamento que ele tem com Deus, e ele sabe que sem isso não há vida. Sem um relacionamento de aliança com Deus, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele clama então: vivifica-me, Senhor, conforme este teu amor leal. Por fim então, antes da gente tirar algumas aplicações, o salmista termina no versículo 160 dizendo assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Eu achei muito bonito o jeito que a NVI traduziu essa ideia aqui, embora ele traga alguma coisa do tipo: a tua palavra do começo ao fim é verdade, mas traz essa ideia de que não há como a palavra de Deus ser destituída da verdade. Do começo ao fim ela é verdade, porque a essência dela é verdade. E ele diz: todas as tuas justas ordenanças são eternas. Se você lembrar como nós terminamos o trecho passado, 152, ele diz: há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Aquela ideia de que assim como a criação foi estabelecida e continua estabelecida até hoje, a palavra de Deus também foi estabelecida e continua estabelecida. E mais uma vez ele lembra, com palavras diferentes, desta mesma verdade: todas as tuas justas ordenanças são eternas. A palavra de Deus foi estabelecida, continua estabelecida, e ela é eterna, continuará estabelecida para todo o tempo. Como eu disse na mensagem passada, a palavra de Deus não é atual, a palavra de Deus é atemporal, porque reflete um Deus que é eterno, que tem um conhecimento sobre todas as coisas. E o que nós temos diante de nós não é simplesmente um livro, mas é a revelação do próprio Deus nas nossas vidas. Ao lermos essa palavra, nós conhecemos mais sobre esse Deus, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos quem nós somos,
E a conclusão de tudo isso é o que o salmista diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, vivifica-me segundo a tua compaixão, e vivifica-me segundo a tua aliança. Deixa eu terminar com duas aplicações rápidas para a gente. Elisa, duas aplicações para não fugir do seu padrão, tá bom? Duas aplicações rápidas, são piadas internas lá em casa, um dia vocês vão entender. Bom, um dia eu conto para vocês, ou também não conto, e vocês vão ficar assim, sem saber por que eu falo isso. A primeira aplicação eu queria falar, caso alguém aqui esteja nesta noite presente, ou alguém que vai ouvir essa mensagem depois, que ainda não foi vivificado por Deus. Veja que o salmista, quando fala deste ímpio, fala que ele se afasta da palavra de Deus, ali, daqueles que não obedecem à tua palavra, esses infiéis, e fala que a salvação está longe deles, porque eles não buscam os teus decretos. E a palavra está disponível hoje. E talvez se alguém aqui esteja ouvindo essa mensagem que ainda não tem convicção da sua salvação, saiba que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem de Cristo. Acredite, é esta palavra que vai produzir pela ação de Deus fé no coração de alguém. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então saiba que toda vez que alguém se afasta mais da palavra, toda vez que alguém desobedece mais a palavra, toda vez que alguém faz esse movimento, ele está, não vou dizer contribuindo, porque ele já não tem fé, mas ele está perdendo a possibilidade de ter fé. Mas quando alguém se aproxima da palavra com sinceridade, querendo de fato conhecer a Deus, na verdade isso é porque Deus já tem trabalhado no coração dele. E é justamente a leitura da Bíblia que vai produzir fé no coração dele pela ação de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Sabe o que significa, irmãos? Vocês que já são salvos. Talvez você olhe para algum descrente que você tenha orado por ele e não saiba muito o que falar. Experimente simplesmente citar alguns versículos de vez em quando, numa conversa ou outra. Porque não é o nosso argumento, não é o nosso muito falar que vai convencer alguém, mas é a exposição da palavra de Deus. É isso que salva as vidas, é isso que salva as pessoas. Eu lembro, e eu já falei isso aqui, daquele episódio em que o rico e o Lázaro, Jesus conta aquela história, em que os dois morrem e eles estão agora lá, o rico lá no Hades, Lázaro no seio de Abraão e tudo mais. E aí o rico olha e fala assim: olha, eu tenho outros irmãos que vão morrer também, e eles vão vir para o mesmo lugar que eu. Então, pede para Lázaro voltar lá e falar para eles. E a resposta de Abraão é interessante. Eles já têm a lei e os profetas, que os ouçam. Aí o rico, como talvez alguns de nós pensaríamos aqui: não, pai Abraão, mas se Lázaro voltasse dos mortos, eles se arrependeriam. Poxa, o morto voltar da vida, quem não ia ouvir? Aí Abraão diz assim: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco serão convencidos se alguém ressuscitar dos mortos. O que Abraão está dizendo quando Jesus conta essa história é: a palavra de Deus tem poder de convencer alguém muito mais do que a mensagem de alguém que ressuscita dos mortos, muito mais do que ver um milagre, muito mais do que presenciar alguma coisa. A palavra de Deus é mais poderosa para salvar alguém, e é nisso que nós temos que crer. Nós estávamos recentemente com alguns amigos descrentes, e voltávamos no carro falando isso, falando: a gente olha para a vida de algum deles, e talvez a gente não consiga visualizar a pessoa com uma vida transformada na igreja. É difícil às vezes pensar em algumas pessoas assim, é difícil pensar essa pessoa com uma nova vida, mas quando a gente olha para as nossas vidas, o impacto que a palavra tem, quando eu olho para a vida de alguns aqui, e lembro como era quando chegou aqui na igreja, descrente, desconfiado,
olhando para a gente meio torto, meio, o que esse povo quer comigo? E agora cantando, louvando e exaltando a Deus aqui com a gente tem que crer, a palavra de Deus é poderosa para vivificar o ser humano. E o que ela fez nas nossas vidas, pode fazer também na vida daqueles que são descrentes. E essa é a nossa oração por eles. E a segunda aplicação para a gente é que esta relação entre vida e palavra e verdade vai ser escancarada no Novo Testamento. Então, quando nós falamos aqui sobre amar a palavra, sobre se apegar à palavra e nela buscar esta vivificação, nós não estamos falando isso de modo legalista, de modo do tipo, se você ler mais e ficar mais e debruçar, este exercício, só você e a palavra vai ser suficiente, porque na verdade no Novo Testamento, João capítulo 1 vai dizer assim, abram lá, por favor. João capítulo 1. Versículo 1. No princípio era a palavra, o Logos, o Verbo. Versículo 4. Nele estava a vida. Irmão, se nós queremos ser vivificados, é porque é por meio da palavra que nós conhecemos mais a Cristo, o nosso Salvador. E é Ele que é a vida. Então não há vivificação sem Cristo. Lá no capítulo 6 de João, no versículo 63, Jesus vai dizer assim: fiquem tranquilos. Tudo certo. Pode socorrer ali, fica tranquilo. Tá tudo bem, graças a Deus. Nada mais grave. Graças a Deus por isso. João 6, versículo 63, Jesus diz: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite, mas as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então clame a Deus, clame por vivificação, clame por vida, diga: vivifica-me, Deus. Mas saiba que isso só vai acontecer quando o Espírito nos aproxima de Cristo a cada dia, porque Cristo é a nossa vida. Amém. Que Deus nos abençoe.